Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Vamos iniciar aí mais um devocional. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, já quero te agradecer, ao Pai, por mais essa manhã. Deus, nós viemos entregar a nossa primícia ao Senhor, ao nosso primeiro momento, a nossa primeira parte do nosso dia. Nós queremos te entregar, ó Pai, colocar tudo nas tuas mãos, consagrando a ti, ó Pai, os nossos dias, consagrando a ti, ó Pai, mais um dia, te entregando, ó Pai, convidando o Senhor para fazer parte. Que o Senhor venha guardar a nossa vida, guardar a vida de cada um que está aqui presente, guardar a vida dos que ainda vão entrar, guardar a vida de quem for assistir depois. Pai, que nesse momento o Senhor já nos prepara. Assim como o Senhor começou a falar na quarta-feira, o Senhor venha continuar falando em nossos corações. Dá continuidade na tua palavra. Então, nesse momento, que o Senhor me esvazie de mim mesma, para que o Espírito Santo do Senhor venha nos encher. Me encha, papai, para que eu seja a boca do Senhor na terra. Eu seja apenas um instrumento do Senhor, que o Espírito Santo fale sobre mim e através de mim. Mas eu te peço também, ó Deus, que abra os nossos corações e nos dê discernimento e entendimento da tua palavra. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor possa falar infinitamente mais com a gente. E mais do que isso, durante o dia, o Senhor vai confirmando essas palavras em nossos corações, para que a gente entenda que veio totalmente do Senhor e que a gente se aproxime cada vez mais. Pai, nós, em 2026 é um tempo de criar intimidade, algo mais profundo. Então, que o Senhor nos una cada vez mais a Ti, para que a gente crie relacionamento, que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor. E que esse devocional, ó Pai, seja para isso, seja um canal de bênçãos para criar relacionamentos com o Senhor. Que o Senhor espalhe essa chama cada vez mais dentro do Teu querer e dentro do Teu propósito, escolhendo cada pessoa, ó Pai, que é para estar aqui, para ouvir a Tua palavra, para poder entender, ó Pai, aquilo que o Senhor está querendo falar a cada dia. Então nós te entregamos tudo e pedimos a Deus para que o Senhor interceda, para que o Senhor venha agir, ó Pai, sobre cada pedido de oração, que o Senhor guarde cada família, que o Senhor guarde cada pessoa, que o Senhor guarde, ó Pai, em nossos corações, e que o Senhor possa agir cada vez mais e infinitamente mais, ó Pai. Nós te entregamos o nosso ser, os nossos sonhos, as nossas dores, nossas inseguranças, nós te entregamos tudo, para que nessa manhã nós sejamos renovados, Senhor, e a tua graça venha nos alcançar. Por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade naquilo que havia sido falado na quarta-feira, que na verdade era para ter falado na quarta-feira também, mas para não ficar muito extenso, eu tinha decidido separar esses tempos. E aí a gente dá continuidade, né, em Isaías 55, só que agora na parte 13. Em lugar dos espinhos crescerá a faia, em lugar de sassa crescerá a murta. Gente, a promessa de Deus, ela nem termina no cumprimento, né? Não é só você alcançar aquilo que ele te prometeu. No último devocional, a gente já entendeu que a palavra de Deus não volta vazia, que no tempo certo ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, quando a palavra sai já da boca de Deus, ela já sai com um destino. Então, ela já passa pelo processo para que venha se cumprir. Só que além disso, hoje, do levar ao cumprimento, Deus vai nos levar um passo além. Que ele mostra que a promessa não vai terminar quando algo vem acontecer, quando a promessa se cumpre. Ela vai continuar até que o ambiente inteiro venha a ser transformado. Ou que ele nos mude de lugar, gente. Porque quando a promessa dele vai se cumprir, ele vai transformar tudo. Então, às vezes, vai ser necessário te tirar daquele ambiente de trabalho, talvez vai ser necessário te mudar de local, de cidade, de igreja. Por quê? Porque tudo precisa ser transformado. É aquilo que eu estava falando, né? Eu terminei o último devocional falando, é isso que faço tudo novo. Se ele faz tudo novo, precisa algo ser transformado. Então, Deus ele não é um Deus de remendo, gente. Deus é um Deus de transformação. E se precisar substituir, ele vai substituir. Ele não substitui as pessoas, mas ele vai substituir os lugares. Ele vai substituir a estação. Ele vai mudar o cenário.
Porque no Isaías 55:13 fala, né? É, onde havia o espinheiro, onde havia a sarça, ou seja, o que que representa o espinheiro nessa parte? Na Bíblia, é a dor constante, é a frustração que se repete, é o esforço, esforço, esforço sem fruto. Quantas pessoas hoje são extremamente esforçadas, gente, e não chega a lugar algum? Você fala, nossa, mas fulano é tão esforçado e não cresce, né? Não acontece as coisas. Por quê? Porque tá vivendo ali no espinheiro. São ciclos que se repetem e que machucam. Só que na palavra de Deus, né, em Gênesis 3:18 fala, né, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas. E o que que significa isso, gente? Os espinhos ele não alimenta. No mundo, nas flores, né, eles falam que o espinho vem para proteger, mas aqui na palavra do Senhor, os espinhos não protegem. Os espinhos eles só ferem quem tenta avançar. E na palavra de Deus é bem clara, falando que ele substitui. Ou seja, há uma transformação de algo que fere, de algo que dói, de algo que te paralisa, para algo que vai ser transformador. Então, o que que Deus está dizendo para a gente nesse versículo? O que que Deus está dizendo para o nosso coração hoje? Eu não vou apenas te ajudar a conviver com a dor. Eu vou tirar tudo aquilo que te fere. Eu vou transformar tudo aquilo que te fere. Ou seja, ele vai mudar o cenário da nossa vida. E aquilo que nos dói não vai doer mais. Por quê? Porque eis que faço tudo novo. E aí, quando ele fala que ele tira o espinho e ele substitui por uma faia, o que que significa faia, gente? Faia é uma árvore grande, firme e duradoura. Ou seja, no lugar que vai crescer a faia, ao invés de ficar o espinho, Deus está construindo no lugar onde havia dor. Ele está reconstruindo, ele está transformando. E o que que vai significar a faia na palavra? Vai ser uma estrutura firme, algo consolidado, algo com estabilidade, algo que vai ficar e vai permanecer, algo que vai ser transformador, algo que vai sair dali, vai oferecer para a gente sombra, descanso. Gente, Deus não convida a gente só a trabalhar, 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 trabalhar. Isso é crença da nossa cabeça. Se você analisar a palavra, Deus cria o mundo em 7 dias. No último, ele descansa. E quando ele cria o mundo em 7 dias, gente, ele mostra pra gente que tudo na vida existe um processo. Pelo poder de Deus, que pode todas as coisas. Ele podia criar o mundo em um dia só. Só que quando ele cria o mundo em 7 dias, ele mostra que a gente precisa apreciar o processo. Apreciar até aquilo que nos cansa. É olhar para aquilo e falar: isso é bom, isso não é bom, isso me gera ansiedade, isso me traz calmaria. Ou seja, viver o processo. Mas depois que a gente vive o processo, nós precisamos descansar. Porque Deus sendo Deus, Ele também descansou. Quem dirá você é um mero mortal, que só ficar fazendo, 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 fazendo vai matar você, o seu corpo físico, a sua mente, a sua alma, até que você morra de verdade. Então não é só fazer, é desfrutar. Por quê? Porque quando Deus substitui o cenário, ele transforma o cenário, ele traz o descanso. Em Salmos tem a promessas que para mim é a promessa mais maravilhosa. E será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Que ou seja, gente, ali para-se de cair as folhas e no tempo certo dá fruto. Se ele está dando essa promessa para a gente que ele vai nos plantar num lugar que tem água, é que as coisas velhas já passaram. Ele vai fazer algo novo. A faia fala de Deus reconstruindo a base, o início, ou seja, reconstruindo tudo na nossa vida, para que venham as outras bênçãos, para que venham as outras coisas. Não é só uma bênção momentânea, é uma nova estrutura emocional, espiritual, racional. Deus ele não vai colocar algo frágil no lugar da dor. Ele vai plantar algo
que sustenta, que vai sustentar o nosso futuro, que vai sustentar a nossa nova versão, que vai sustentar as nossas promessas. Senão não fazia sentido ele transformar. E aí, o que que seria a sarça? Porque dando continuidade, né, ele fala do espinho que ele muda para faia, e ele vem com a sarça. A sarça, gente, é o que Deus está curando, porque a sarça queima, a sarça arde, a sarça incomoda, a sarça não deixa você crescer também. Tirando a sarça ardente, né, que era a de Moisés, a sarça ela estraga. E o que que significa a sarça na palavra de Deus nesse versículo? São as nossas feridas emocionais, as feridas que ainda estão abertas. São os nossos traumas, os nossos bloqueios, as memórias que doem, as dores que insistem em queimar dentro da gente. Já percebeu um dia que você tá bem, você começa a ficar ansioso porque algum gatilho foi gerado de uma dor que está aberta? E a sarça fala daquilo que ninguém vê, mas que vai consumindo a gente por dentro. Quantas vezes você teve crise de ansiedade sem ninguém perceber? Eu falo que eu tive ontem, porque quando eu fico de TPM, eu sinto muito, gente. Nossa, fica tudo muito grande, eu fico muito mais sensível. E aí, ontem, eu acordei, eu tava com muita cólica, isso me deixa muito nervosa, e a Rebequinha tá comigo, né? E pra criança você tem que ter muita energia. Gente, eu tava numa cólica, eu tava num nervo, que eu tive a crise de ansiedade. Meu coração disparava como se ele estivesse batendo aqui na boca. Mas ninguém percebeu. Por quê? Porque ninguém percebe. É porque ainda tem algo que precisa ser curado ali. Algo que Deus está trabalhando. A sarça fala daquilo que ninguém vê, mas que está te consumindo por dentro. Só que Deus também fala, né, que ele substitui a sarça. Ele fala que em lugar da sarça crescerá a murta. Ou seja, ele não fala que não vai ter sarça, ele fala que tem, mas que vai dar lugar. Ou seja, toda a sua dor vai dar lugar a algo. E a murta, gente, ela é um arbusto. Ela não chama muita atenção pela altura, ou pela espessura, ou por ser muito formosa, mas pelo perfume que ela tem. Ou seja, é o que Deus restaura por dentro de nós. Na Bíblia, a murta, ela está associada à restauração, à alegria, a favor, à cura interior. Ou seja, a murta fala muito da cura emocional, do nosso processo da cura emocional. Ou seja, onde havia muita dor, Deus está gerando descanso. Onde havia uma dor muito silenciosa, Deus está transformando num ambiente novo. Onde havia as feridas, Deus está trazendo a restauração. Ou seja, é um tempo de transformação. É um tempo onde Deus vai fazer tudo novo. Em Salmo 147:3 deixa mais uma promessa. O Senhor cura os quebrantados de coração. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Está quebrantando seu coração. Para quê? Para que Deus possa te curar. E a morta ela vem como mudança de clima. Ela transforma o ambiente sem fazer barulho. Então você não vai ser transformada gritando. Você vai ser transformada no secreto, se abrindo ali para Deus, se colocando diante da presença dele, falando para ele. E aí, para a gente fechar, a gente vem com a revelação completa da promessa. E aqui é o ponto central do nosso devocional. Porque a faia fala do que Deus constrói fora. E a murta fala do que Deus restaura por dentro. Então Deus não vai só mudar as circunstâncias. Ele vai mudar como a gente sustenta a nossa vida. Como a gente sente, como a gente vive. Não vai ser só uma mudança para a promessa e que vai te fazer uma pessoa mais forte. Não. Ele vai transformar tudo ao seu redor. E, gente, não se engane, uma coisa que eu aprendi é que muitas das vezes, quando a gente está sendo transformada, aqueles que não estão vivendo na mesma sintonia com a gente, será retirado do nosso caminho. Aí você fala, nossa, fulano era tão meu amigo e hoje parece um estranho. Pois é, porque não está na mesma sintonia.
Onde Deus vai te levar agora não cabe mais. Aí você vai falar, nossa, eu amava tanto aquele lugar. Aí aquele lugar para de fazer sentido. Por quê? Porque não faz sentido mais, gente. Não está congruente com aquilo que Deus está fazendo. Não faz parte da sua transformação. Não é congruente porque está por vir. Deus, ele não vai mudar só o que está dentro de você. Ele vai transformar tudo que conta como paisagem, que é o ambiente, o cenário, o ciclo, a estação. Quando Deus cumpre a promessa da gente, ele não vai te devolver para o mesmo lugar, ele vai transformar. É a mesma coisa, tipo, Deus me transforma e minha casa continua igual? Claro que não. Ou ele vai me afastar dos meus familiares, ou ele vai transformar o meu ambiente. Em 2 Coríntios 5,17 fala, né, as coisas velhas já passaram. O que feria antes, gente, não vai permanecer. O que ardia antes não vai dominar. O que limitava a gente não vai mais governar sobre a gente. Por quê? Porque a obra de Deus é completa. A obra de Deus é completa. Então, o que você precisa fazer a partir de agora? Não voltar mais a se alimentar com o que Deus já tinha arrancado da sua vida. Não permanecer nos lugares que Ele já está mandando você sair. Não permanecer nas amizades que Ele já mandou você afastar. Não é para negociar a nova estrutura que Ele plantou. Eu falei outro dia que a minha físio cancelou comigo, acho que foi sexta-feira passada, ela cancelou comigo devido à chuva, a chuva estava tão forte que ela não conseguiu chegar na sala, lá no espaço, né, da fisioterapia, então ela cancelou comigo, e eu também não estava conseguindo Uber. Gente, estava tão friozinho, hoje parece estar mais, hoje eu tô sentindo mais frio que aquele dia. Estava tão friozinho, e estava chovendo tanto, e eu só tinha atendimento de tarde. E nesse dia eu nem ia, porque eu tinha que olhar, passar pelo retorno do médico. E aí eu peguei e falei assim: vou dormir, porque tá muito frio, tá cansativo e tal". Falei: "Vou dormir". Eu peguei e falei: "Não, eu não vou dormir, sabe por quê? Eu tenho que parar de negociar comigo mesma. Eu não tenho que negociar. A minha nova versão, ela não precisa mais ficar só dormindo. A minha nova versão, ela precisa fazer o que precisa ser feito". Eu desci, tomei um café forte, e lá nesse café forte eu fui e tomei ele e sentei na sala. Falei: "Não vou nem subir, eu vou ficar aqui embaixo". Ali eu sentei, gente, comecei a trabalhar, a montar minha nova estrutura, a montar as coisas que eu precisava. Só que a gente precisa saber dos dias. Hoje, por exemplo, acabando aqui, eu vou me deitar mais um pouco. "Ah, Lívia, mas você tá negociando". Não, gente. Hoje eu tô com TPM, hoje eu estou com cólica, eu tô precisando do meu corpo ser acolhido. Então a gente tem que ter uma consciência e um discernimento muito grande, para a gente entender a hora que a gente precisa colocar o nosso corpo para sair da zona de conforto e superar os nossos limites, e a hora que a gente precisa recuar. Por quê? Porque senão a gente quer fazer demais, e aí a gente não vai a lugar nenhum. Ou às vezes a gente cruza os braços esperando o milagre de Deus, também a gente não vai a lugar nenhum. Ou a gente precisa de um meio termo, a gente precisa de uma coisa ali. Então, a gente tem que projetar a cura, gente, que ele está gerando em nós. E aprender a viver nesse novo ambiente. O meu novo ambiente hoje exige de mim acordar mais cedo, a mudar minha alimentação. Não adianta, gente, eu querer uma transformação. Eu sou apaixonada, a Juju conhece, eu sou apaixonada com batata frita. Do meu pai, então não tem para ninguém. Se eu pudesse comer batata frita todos os dias, eu comeria batata frita todos os dias. Só que a minha nova versão, ela quer chegar com 70 anos fazendo, agindo, agachando, com um ritmo de vida, não é que seja acelerado, mas que vai exigir de mim os cuidados. Se eu comer batata frita todos os dias, hoje eu não vou chegar com 70 anos com saúde. E eu falo, gente, que para mim emagrecer era muito difícil, mas pelo meu biotipo e também pelas minhas dores emocionais, porque gordura, gente, não é sobre só a gordura, não. A gordura, ela tampa uma dor que está em aberta.
E aí, quando eu comecei a tomar o remédio, você quer tomar o remédio porque você quer emagrecer. Só que eu falo que Deus foi tão bom que quando eu comecei o meu tratamento de emagrecimento, eu não comecei o meu tratamento de emagrecimento só para emagrecer. Porque senão sabe o que que ia acontecer? Quando eu parasse de tomar, eu ia engordar tudo de novo. Mas parece que Deus ele foi tão bom, tão misericordioso, que ele usou esse tratamento para me transformar. Que foi aonde várias chavinhas viravam na minha cabeça. Cara, se eu tomar refrigerante, mesmo que aos poucos, eu não vou ser quem eu sou. Se eu ficar tomando suco de pozinho, eu não sou quem eu sou. Se eu ficar comendo isso, eu não sou quem eu sou. Gente, quer dizer que a gente tem que parar de comer toda a vida? Não. Há um tempo atrás eu comi um Subway. Mas aí todo final de semana você vai comer um Subway? Todo final de semana tem que ter uma pizza? Todo final de semana tem que ter um cachorro quente? Todo final de semana tem que ter uma comida? Não, gente. Vai viver da gente também, porque a gente não pode ser escravo da nossa mentalidade. Deus está mudando todo o cenário e está te dando uma nova oportunidade. E aí você simplesmente está querendo viver tudo de novo. A gente precisa aprender a viver no novo ambiente. Se a minha nova realidade é essa mudança de vida, porque eu quero algo melhor para o meu corpo, gente, simples. Eu vou mudar os meus hábitos. Ontem eu falei com meu pai, falei, pai, não quero mais. Aí ele, vou fazer batatinha. Eu falei, não quero. Eu vou comer a batatinha cozida com essa carninha que tá mais seca. Porque não vai adiantar. Eu tô tomando remédio, eu vou emagrecer. Eu podia estar comendo a batata, eu ia emagrecer da mesma forma. Mas quem eu quero ser? Percebe que existem ações que vai ter que ser você, não vai ser Deus. Usando o exemplo do emagrecimento, gente, que foi a maior virada de chave da minha vida, porque quem me conhece sabe, eu tenho um paladar infantil e eu só como porcaria. A minha sogra, domingo, pra mim, foi domingo? Não, segunda-feira que eu fui lá almoçar com ela, na segunda-feira. Ela foi e fez abobrinha pra mim. E aí ela temperou, fez tudo com muito amor e carinho e eu não como abobrinha. Detesto abobrinha. Só que ela fez com tanto amor que eu fiquei constrangida. E eu não consegui falar não. Porque foi com um sorriso, com o prazer de servir. E a palavra de Deus fala que quando a gente visitar e a gente estiver para ver alguém, a gente tem que comer aquilo que tá à mesa. E foi isso que fez a virada de chave. Eu falei, cara, não custa, eu vou tentar. Se eu não conseguir comer, eu informo que eu não gosto, que não desceu. Respirei fundo. Gente, eu comi, eu gostei. Eu não sei se foi o tempero ou a forma como ela fez, que eu nem sei se foi cru, se foi cozido, não sei o que ela fez. Mas eu comi e foi tão bom. Falei, cara, quantas vezes eu coloquei na minha cabeça que eu não comia. Não como abóbora, não como abobrinha, não como isso, não como aquilo outro. Eu não como o que é saudável, né? Porque o que não é saudável eu adoro. E aí? Só que Deus muda tudo. Só que nós precisamos aprender a mudar, a viver no novo. Porque se eu não mudar a minha mentalidade hoje, amanhã, quando eu parar de tomar o remédio, gente, eu vou ter um efeito rebote. E eu tô usando esse exemplo para você ter bem claro na sua vida. Se Deus está mudando o seu ambiente, se você não tomar cuidado com a sua mentalidade, você vai voltar a viver aquilo que ele te tirou. Você vai voltar a viver como escravo por causa da sua mentalidade. Só que ele está deixando bem claro: eis que faço todas as coisas novas. Então tá na hora da gente mudar a forma como a gente vive. Ele tá mudando a forma como a gente se sente, mas ele vai mudar também a forma como a gente sustenta. Eu já emagreci várias vezes na minha vida. Inclusive uma delas foi quando eu iria casar. Gente, não sustentei nem 2 anos. Fui pesar muito mais pesada do que eu pesava antes. Por quê? Porque eu não tratei a raiz do problema. Eu não tratei a causa. Foi só superficial. Então, quando Deus te dá uma oportunidade de mudança, não muda superficial, muda profundo. Vê aquilo que você precisa parar e deixar ele transformar, mas vê aquilo que precisa do seu movimento.
Existiam dores que eu precisava que ele trabalhasse em mim e eu cruzasse os braços e deixasse ele trabalhar. Mas existiam dores e existiam coisas que eu precisava movimentar. Por exemplo, o meu processo de emagrecimento veio para me abençoar, mas a mudança de estilo de vida vai depender de mim. Mas até que ponto eu posso fazer? Porque, por exemplo, para fazer o tratamento que eu estou fazendo, precisa estar na academia. Eu realmente preciso estar em movimento. Mas hoje, por exemplo, eu não posso pegar peso. Imagina se eu fosse para academia e mesmo sentindo dor no ombro, mesmo com o ombro inflamado, eu começasse a fazer as coisas. Eu ia ter o quê? Algo prejudicial. Ia chegar um momento aonde meu corpo não ia aguentar. Então, a gente precisa saber os limites que a gente precisa superar e os limites que a gente precisa vencer. Aquilo que a gente precisa deixar Deus fazer, mas aquilo que a gente precisa fazer. Porque o milagre não vai cair do céu. Ou vai, mas a gente precisa saber o que precisamos fazer e o que não precisamos fazer. Como que vem isso? Com discernimento. Como? Com a intimidade que você tem buscado com Ele. Quanto mais a gente busca nele, mais ele se revela a nós. Então, quanto mais eu busco nele, mais eu sei o dia que eu preciso agir e o dia que eu preciso me recuar. O dia que eu preciso fazer e o dia que eu preciso me acalmar. Nem só de descanso, mas também nem só de trabalho. Guarda no seu coração. Eis que faço tudo novo. E que a partir de hoje você comece a orar por uma mudança de mentalidade. Porque senão ele faz tudo novo e você volta para o lugar que te feriu. Eu me lembrei aqui, só para finalizar, vou contar um testemunho rápido. Eu lembro quando eu terminei o meu último relacionamento, e eu terminei porque eu havia. Não vou falar que. Pra mim é traição. Não falou que não chegou a vias de fatos, mas ele conversava e estava dando em cima de uma outra pessoa. Então, pra mim, isso já é uma traição. E ali, boa, terminei, segui minha vida. Deus começou a transformar a minha vida de forma muito profunda. Os ambientes que eu estava frequentando, eu já não estava frequentando mais, e eu comecei a mudar, e eu comecei a estudar, e eu comecei a mudar minha vida. Só que passou durante um tempo, eu fui e caí na besteira, porque assim, né, pela carência, eu caí na besteira de voltar, mas eu não voltei a namorar, eu voltei a conviver com essa pessoa, a conviver com a pessoa que me machucou, que traiu a minha confiança. Ou seja, Deus me mudou e mudou minha vida e fez tudo novo. Mas a minha mentalidade de escrava me fez voltar lá atrás. Aí eu voltei a conviver com a pessoa. Final da história, terminamos mentindo, traindo, terminamos que eu falo assim, viu, gente? Eu não tava namorando, eu tava convivendo. Mas mesmo assim, mentiu pra mim, traiu a minha confiança e saiu me devendo. Depois me pagou, mas naquele exato momento me devendo. A minha família fazendo tudo pra uma pessoa que tava sendo ingrata. Mas a culpa é de quem? Dele? Porque quem fez as escolhas fui eu. Eu já tinha mudado o cenário. Eu já tinha me afastado das pessoas. Eu, com a minha mentalidade de escrava, tipo, eu não vou encontrar algo melhor. Eu paro dentro de um ambiente que me feriu. Por que que eu resolvi contar isso? Por que que isso ardeu no meu coração? Porque a gente, nós precisamos sustentar aquilo que está acontecendo na nossa vida. A mudança que está acontecendo na nossa vida. Vai ser uma escolha nossa. Porque Deus, ele está nos abençoando o tempo inteiro. Só que muitas das vezes ele te abençoa, ele te dá um lugar de honra, ele te ajuda a transformar a sua vida e você volta pro lugar que tá te ferindo. Por quê? Porque com mentalidade de escravo. Então para de voltar para o lugar que você não tem que voltar. Para de fazer o que você não precisa fazer. Tá na hora de mudar, tá na hora de agir, tá na hora de fazer, tá na hora de enxergar o novo, tá na hora de viver o processo, mas se entregar verdadeiramente para o processo. Para que possa fazer tudo novo. E as coisas velhas já passaram.
mas que a sua mentalidade seja mentalidade de filho, para que você não volte para o lugar. Porque eu permiti que a pessoa fizesse comigo o que ela já havia feito. Só se repetiu, gente. Idêntico. Deus já tinha me livrado uma vez e eu permiti de novo. São escolhas. Então que a partir de hoje você comece a fazer as melhores escolhas da sua vida. Entendendo que você é filho, não é escravo. E eu já vou deixar até aberto, porque eu vou falar disso nos próximos devocionais. Eu vou falar sobre essa mentalidade, a mentalidade de filho de escravo. Que Deus abençoe vocês, que vocês façam um extraordinário dia. Se Deus quiser, a gente vai estar junto aí segunda-feira. E eu vou mandar uma votação lá no grupo pra gente saber se a gente faz sexta ou se a gente faz na quarta, os nossos encontros, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Se Deus quiser, até segunda-feira, 8 horas da noite.